Boa tarde. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom, galera. Boa tarde. Só acabando de aceitar o pessoal que tá pedindo para entrar aqui, a gente já começa, tá? Só mais Beleza. alguns Sem minutinhos. problemas. Tuques, quero. Estão falando que vai voltar às Outubro. Do nada. As particulares já 11 de setembro. Eu espero que não, até sair a vacina. Mesmo se voltar, eu não vou ir. Eu também não, minha mãe falou que eu não Minha vou, mãe não, não vai vacina. deixar. Minha mãe não vai deixar até sair a vacina. A minha também não. A minha também não. Né? Tô falando que vai ter greve. Se liberar, falando que vai ter greve. Mas até lá já vai ter melhorado um cadinho a pandemia. Ou será que não? A questão é que sem vacina será que não não? dá, né? Verdade. Ainda bem que aqui em Macaé os casos já diminuíram. Glória a Deus. Eu nem sei como tá aqui em Campos. Aí Campos tá tendo bastante. Sei lá, nem sei. Aqui em Macaé, tô com quantos casos mesmo aqui em Macaé? Oi? Chegou a 6 mil. 6 mil. 6.000. O cara. Mas também teve bastante curados. Glória. Bom, galera, vamos lá. Então já deu 5 minutinhos, né? Tenho 28. À medida que for chegando alguém, a gente vai aceitando, tá? Me ajuda aí, a gente começou, na verdade a gente começou antes, né? Mas semana passada a gente já estava falando de República Velha, não é isso? Sim, senhor. Sim. Tá, então olha só, vou compartilhar com vocês aqui o slides, vocês me digam aí, por favor, onde eu parei. Ok. Ok. Sim, senhor, capitão. Já falamos dessa. Já passo isso daí muito Não, eu tempo. sei, isso aqui é só, foi aonde é o início, né? Uhum, eu Aí eu vou conheço. descendo para a gente ver. Constituição de 1891, encilhamento já. Eu já comecei a falar dos movimentos, Movimentos, eu acho que... movimentos sociais, canudos, cangaço, Sim. Já. Sim. e dos movimentos urbanos, Revolta Vacina, Revolta Chibata. Sim. Também. Uhum. Também.
Bom, se a gente já viu a revolta da vacina da chibata, então a gente já acabou. Então a gente vai para a Primeira Guerra. Partiu Uhul. Primeira Guerra Mundial. Ô, Glória. Pô, Então a revolta da vacina a gente já viu, né? Já mostrei isso aí. Sim, senhor. sim. Então, pera aí. Parar aqui o compartilhamento e vou abrir o slide de Primeira Guerra. Só um minuto. Só um minuto enquanto eu abro aqui o de Primeira Guerra. Eu tava vendo acho que não sei se era um videocast sobre a história de Albert Einstein. Poxa, eu vi ali o diretor da escola onde o Einstein estudou falou: você não vai ser nada, Albert Einstein. Imagina como é que deveria estar a cabeça desse cara. Realmente, isso eu também já ouvi falar disso, né? Muitas das vezes isso acontecia. E até hoje, às vezes, acontece, né? O cara muito inteligente, que tem uma maneira diferente de pensar, que pensa de forma muito rápida, acaba não acompanhando os padrões, ele acaba sendo muito discriminado. E o Einstein, né? Ele ajudou não que ele tenha ajudado a construir a bomba atômica, né? Mas um dos os estudos dele um dos estudos dele, uma das partes da pesquisa dele foi usada para a criação, para a elaboração da bomba nuclear, né, que os Estados Unidos usaram para bombardear o Japão no final da Segunda Guerra. Isso deixou ele muito mal, deixou ele muito frustrado, entendeu? Porque quando ele criou lá uma fórmula física, a ideia, uma fórmula, né, que levou a energia atômica, a ideia dele era para salvar vidas, e aí os Estados Unidos usaram para destruir vidas. Né? Inclusive, no período da Guerra Fria, naquela situação do macartismo, ele foi investigado, né, acusado de traição, enfim, ele ficou bem frustrado, bem entristecido, e acabou até se indo embora, né, dos Estados Unidos para a Europa. Mas achei o slide aqui. Poderia salvar os outros. Não, na verdade não era a bomba atômica, né? Uma fórmula de radioatividade. Existem tratamentos, por exemplo, tratamento contra o câncer, a quimioterapia é com radioterapia, é com radioatividade, entendeu? Então, a ideia dele não era de destruição, e sim de salvar vidas, né? Vamos embora, já achei o slide aqui de Primeira Guerra. Vou voltar lá e vou compartilhar com vocês. Só um minuto, voltar aqui no... Não tem ninguém querendo entrar na turma agora não, né? Beleza, então vamos embora. Ó, o que vocês sabem? Aí tem uma fotografia, né? Aparentemente aí de soldados alemães da época, com o uso de uma metralhadora. Mas o que vocês lembram assim de Primeira Guerra? Vocês lembrarem, vocês podem falar para mim. De Primeira Guerra eu lembro disso, CB. Foi uma guerra de trincheiras, né? Que eles usavam trincheiras e tal. Se usou, né? Foi a Primeira Guerra com a utilização de trincheiras, sim. Mais o quê? O estopim da guerra foi a morte de um príncipe. Não entendi. O estopim da guerra? Foi a morte de um príncipe. De um príncipe, do Império Austro-Húngaro. Muito bem. Mais o quê? Na verdade, isso aí foi o que você falou certinho. O estopim da guerra. Foi o que deu o pontapé ali inicial para a guerra, tá? Não foi o motivo da guerra. Tiveram vários motivos para a guerra. Aquilo ali só fez a guerra começar. Foi como se diz no popular, a gota d'água, né? Foi a faísca no barril de pólvora para estourar a guerra. E aí? Mais o que vocês sabem a respeito da Primeira Guerra? Dividir em 2 blocos, né? Divisão em duas alianças, né? Em 2 blocos. Isso, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, eu acho. Isso, Tríplice Aliança com Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, num primeiro momento, Inglaterra, França e Rússia, e depois os Estados Unidos. A gente vai ver por que mudou, né? Por que os Estados Unidos entraram, por que a Rússia saiu. Só para adiantar, não tem nada a ver um com o outro. A Rússia não saiu porque os Estados Unidos entraram, nem os Estados Unidos entraram porque a Rússia saiu. Tiveram os motivos dele, né? Um para sair, o outro para entrar. A gente vai ver tudo isso. Corrida armamentista também. Boa, isso aí foi um dos fatores, né?
Um dos motivos que levou à guerra. Mas o quê? Primeira Guerra, se falando de guerras mundiais, né? Se falando de guerras mundiais, Primeira Guerra não se cobra tanto quanto Segunda. Tanto na prova do IFE quanto em vestibular, que vocês vão fazer no futuro, né? Cobra-se mais Segunda Guerra Mundial. O que se cobra de Primeira Guerra, geralmente são os motivos pelo qual ela aconteceu, né? Os antecedentes ali da guerra e as consequências, né? O que ela causou, tá? Mas vamos lá, olha só. Então, temos ali Primeira Guerra Mundial, os antecedentes e o conflito. Antes, né, da gente falar dos antecedentes, do conflito e das consequências, só um textinho aí do general William T. Sherman, general dos Estados Unidos que participou da Primeira Guerra Mundial. Somente aqueles, agora estou na dúvida se era estadunidense ou inglês, não sei. Vamos lá, somente aqueles que nunca deram um tiro, olha lá, somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Quando que o general, né, William Sherman, ele profere essas palavras? Pós Primeira Guerra Mundial. Principalmente no momento em que Mussolini, ele pede, né, Mussolini, que era general, que era italiano, que vai assumir o poder na Itália, pede por quê? Pede por vingança. A gente vai ver por que Mussolini, assim que a Primeira Guerra acabou, ele queria vingança em relação à Inglaterra e França. Então, olha o que ele fala. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. E realmente era um inferno. Todos aqueles que passaram, né? Todos aqueles que viveram numa guerra, qualquer uma que tenha sido, tanto a Primeira Guerra, hoje em dia não existe mais nenhum veterano da Primeira Guerra Mundial. O último que participou da Primeira Guerra Mundial morreu, se eu não me engano, em 2013, né? Veterano da Segunda Guerra Mundial, existe ainda alguns, inclusive brasileiros, tá? Talvez até alguns de vocês, né, tenham tido parentes, né, avós, tio-avós, ou conhecidos que tenham participado. Né? Eu, por exemplo, avô da marido da minha esposa, mãe da minha esposa sou eu, pô. O avô da minha esposa participou da Segunda Guerra Mundial, já falecido, né, mas participou, não cheguei nem a conhecê-lo, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, ele já tinha falecido. Mas se a gente for procurar analisar, a gente acaba conhecendo, né? Conhecendo alguém que conheceu, alguém que tem uma múltipla ligação. O avô de um grande amigo, né? Que o pai, diga-se de passagem, é muito amigo do meu pai também, participou da Segunda Guerra. Então, a gente acaba, de certa maneira, conhecendo, porque a Segunda Guerra é uma coisa mais próxima. Mas nem na Segunda Guerra, estou falando de qualquer guerra. Se você pegar um veterano de guerra, da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos e falar com ele a respeito da guerra, vai falar que foi inferno. E aí a gente, né, que nunca participou, felizmente, nunca participei e pretendo nunca participar, às vezes fica imaginando, né, questão lá de cinema, de games, às vezes muito jovem, fala assim, eu queria participar. Porra, não sabe a besteira que tá falando. Né? Porque você jogar uma coisa, tá lá no videogame, no computador, é uma coisa, agora tá ali no dia a dia, é como o general William Sherman proferiu essa palavra. É um inferno. Tá? Então, vamos embora. Aí temos, né, as fotos de alguns soldados nas trincheiras, como alguém falou e eu não consegui identificar quem foi, né? Falou das trincheiras. Aí a gente vai explicar. Eu mesmo. Como vai ser, como aconteceu. Mas vamos primeiro para os antecedentes. O que levou à realização da Primeira Guerra? Primeira coisa aí, ó. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Show. Isso. É isso mesmo. Primeira coisa, a Belle Époque. Volta lá na parte de história do Brasil, quando a gente falou de revolta da vacina. Estão lembrados? E aí eu perguntei a vocês a respeito da revolta da vacina, vocês falaram para mim a questão da vacinação obrigatória, a questão ali de que a população do Rio de Janeiro não queria ser vacinada, porém,
eu disse que o início da revolta se deu por conta de uma reforma urbana. Não é? O que foi essa reforma urbana? O governo do Rio de Janeiro quis transformar, né, o centro do Rio de Janeiro numa Paris tropical, seguindo, né, o modelo arquitetônico francês. E aí eu falei da Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Ó? Final do século XIX, especificamente no ano de 1871, e o ano de 1871 teve dois acontecimentos importantíssimos para o rumo da história europeia, que foi a unificação, né, o surgimento, podemos dizer assim, de dois países que vão mexer ali na política e na economia europeia, que foram Itália e mais ainda quem? A Alemanha. Não existia Itália e Alemanha de 1871, CB, como país unificado, não. Existiam vários reinos e principados itálicos, né, na Península Itálica ali, que em 1871 se uniram e formaram a Itália. Tá? Existiam vários reinos germânicos ali, como a Bavária, como a Prússia e outros, né, que se uniram e formaram a Alemanha. Então, esses dois países vão se formar, vamos dizer assim, entre aspas, né, vão se unificar em 1871 e vai começar a acontecer muita mudança na economia e na política europeia. Observa só uma coisinha, façam as contas aí. De 1871 até 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, passaram-se apenas quantos anos? 1871, 14, puxa... Conta foda, hein? 43 anos? 43, foi quem falou. É porque não aparece, só aparece minha cara feia aqui. E eu, Lucas Gabriel Bernardo de Andrade Moraes. Muito bem, Lucas Gabriel, esse nome todo aí. A aula de matemática que vocês têm é com quem? A Luiz Henrique. Malala, professor terrorista. Então tá bom, ele vai ficar feliz e orgulhoso em saber que você fez a conta aí rapidinho. Mas você fez, eu também fiz. Olha que eu sou professor de história, sou nem professor de matemática, 43 anos, você só confirmou o que eu falei. Muito bem, Lucas, não sei de quê, mais um monte de nome aí. 43 anos. O que você está falando aí? Você está doido? O que tem esses 43 anos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quem apenas 43 anos, países como a Itália, né, e principalmente a Alemanha, se unificaram, surgiram para valer e cresceram economicamente falando de forma muito rápida, principalmente a Alemanha. As duas grandes forças econômicas e políticas da Europa até então eram Inglaterra e França. A rivalidade entre esses dois países era enorme, era gigantesca. Tá? O que vai acontecer? Agora eles vão ter um rival, que vai ser a Alemanha. Itália mais ou menos, mas principalmente a Alemanha. A Alemanha vai vir com um crescimento avassalador nesse período da Belle Époque aí. Então, só para relembrar que foi a Belle Époque, foi um período, né, nessa época aí, final do século XIX e primeiros anos do século XX, até estourar a Primeira Guerra Mundial, em que a Europa vivia uma paz, entre aspas. Alguns até afirmam, né, que era uma paz armada. Tá? E eu vou explicar por que desse termo, por que dessa expressão paz armada. Tá? Mas ainda a respeito da Belle Époque, período em que a Europa vivia prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico científico, desenvolvimento cultural e artístico. Né? A Europa estava em extrema ebulição, a Europa estava às mil maravilhas, tudo que era produzido na Europa, tudo que era criado, tudo que era desenvolvido na Europa era padrão para o mundo inteiro. Então, a Europa era o centro do mundo. Por isso, na revolta da vacina, né, que o governo do Rio de Janeiro quis transformar o centro do Rio de Janeiro na Paris tropical, usar o modelo arquitetônico francês. Um exemplo que eu falei para vocês de Belle Époque, cinema. Os irmãos franceses, né, os irmãos Lumière, inclusive tem até uma produtora de filmes de Hollywood chamada Lumière, dois irmãos. Tá? Esses dois irmãos, eles criaram, na época, a chamada fotografia em movimento. O que era a fotografia em movimento? O cinema. Eles pegavam lá, né, os filmes e aí eu fotografando com o rolo de filme girando, né, e aí colocava aquilo para girar em alta velocidade, passava o filme.
né? Então, os filmes antigamente eram isso mesmo, eram vários pontos, né? Ali em milésimos de segundo, de imagens colocadas a passar de forma muito rápida. Sabe qual foi o primeiro filme do mundo que os irmãos Lumière fizeram, de apenas 1 minuto e meio? Alguém sabe o que foi feito nesse filme? Não. Um trem. Eu acho que uma pessoa saindo do trem, ou um trem em Não, movimento. tem a ver com trem, exatamente. Tem a ver com Foi um trem, eu lembro trem, disso. foi um trem chegando na estação. Eles pararam, né? A câmera ali, a filmadora ali na estação de trem, e filmaram o trem vindo de longe, chegando na estação. Foi o primeiro filme do mundo, 1 minuto e meio só. Milhares de pessoas assistiram esse filme no cinema. Os primeiros que assistiram, né, os livros contam que os caras que estavam sentados na frente, à medida que eles foram vendo o trem avançando sobre a tela, acharam que o trem ia entrar com tudo no cinema, se jogaram no chão e saíram correndo. Por quê? Porque viam o trem, imagina se fosse em 3D, né? E não era em 3D. E aí foi a invenção do cinema. Em pouco tempo, o cinema se espalhou, né? 1920, depois já da Primeira Guerra Mundial, já existia Hollywood, que era a maior, e é até hoje a maior indústria cinematográfica do planeta. Então, Cresce, o que eu estou querendo dizer com isso? Antecedentes. Não foi causa da guerra, tá? O antecedente. Como estava a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. As Mil Maravilhas. Em paz, entre aspas, a paz armada. Por que a paz armada? Ó, porque grande parte desse desenvolvimento tecnológico era na indústria bélica. Por isso está falando aqui, ó, a paz armada. Ah, mas por que os caras estavam investindo em armas, CB? Eles investiam em outros setores? Sim, lógico que investiam. A gente está falando do período aí, segunda metade do século XIX, da chamada Segunda Revolução Industrial. Lembra que lá um tempinho atrás a gente falou da primeira. A primeira aconteceu, né, na segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. A segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX até os primeiros anos do século XX. Qual foi o primeiro país do mundo a se industrializar? Inglaterra. Logo depois Bélgica e principalmente França. Então, no período da primeira Revolução Industrial, você tinha ali Inglaterra e França, principalmente. Bélgica, esquece. Fraca, tá? Qual foi, ou até melhor perguntando, né, quais foram as tecnologias desenvolvidas nessa primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII e início do século XIX? Indústria têxtil, carvão, se usou muito ferro. Chega na segunda metade do século XIX, vem a segunda Revolução Industrial. Chega em 1871, se unifica a Alemanha. A Prússia já tinha muita indústria. A Alemanha vai vir com desenvolvimento industrial, criança, assustador. A Alemanha vem com progresso tecnológico assustador. A Alemanha vem com progresso científico assustador. Por exemplo, siderurgia, né? A Alemanha, são os alemães que vão investir muito na produção do aço. Vai pegar o ferro, que já é um material extremamente resistente, e tornar mais resistente ainda. Vão ser os alemães que vão vir com a indústria petroquímica. Pegar o petróleo, né, que era a fonte de energia, que foi descoberta na segunda Revolução Industrial, e transformar em fonte de energia. São os alemães que vão vir com a indústria farmacêutica. Olha aí o Bayer, né, que vai jogar domingo contra o Paris Saint-Germain. Né, Bayer de Munique. O que é a Bayer? A Bayer é uma indústria farmacêutica da Alemanha, que patrocina tanto o time de Munique quanto o de Leverkusen. Né? Então, os alemães vão vir diversificando a produção industrial. Tá? Tudo aí nesse período da Belle Époque. O que vai acontecer? Se vocês repararem, se vocês estiverem prestando atenção, está tudo interligado. O que vai acontecer? Esse aumento, né, de países industrializados na Europa, que agora não era mais só Inglaterra e França, agora era Inglaterra, França, a Bélgica se fortalece, a Holanda se fortalece, a Itália vem com um crescimento grande, a Alemanha se fortalece pra cacete, né? Vai aumentar o quê? Um monte de países na Europa industrializados. Vai aumentar o quê? O que vocês acham que vai acontecer? Vai aumentar? Mercado de consumo. Na verdade, o mercado de consumo ele vai diminuir, né? Na Europa vai diminuir, porque até então quem dominava tudo era a Inglaterra e a França, né? Agora tem mais países industrializados, o mercado de consumo vai se dividir ainda mais. Ou seja, vai aumentar
a concorrência. Vai aumentar a concorrência. Então, passa-se a ter a necessidade de procurar o quê? Novos mercados consumidores e também novos mercados fornecedores de quê? Hein? Matéria-prima. Exatamente. Novos mercados fornecedores de matéria-prima. É aí que o bicho vai pegar. É aí que vai dar ruim. Por que é aí que o bicho vai pegar? Por que é aí que o bicho vai dar ruim? Tá? Esses novos mercados não vão ser mais europeus. Como eu falei, o mercado europeu está saturado. Os países que não se industrializaram, né? Ou que não se industrializaram fortemente, foram devorados, vamos dizer assim, pelas grandes potências industrializadas da Europa. Beleza. O leste europeu também. Mesmo com a Rússia, né? Começando de forma bem lenta, mas bem lento o seu processo de industrialização. Essa industrialização ela vai acontecer na Ásia, essa disputa vai acontecer principalmente na Ásia e na África. É o que nós chamamos de o quê? Ó? Olha aqui, ó, o cursor aqui meu, ó, no slide, ó, imperialismo. E preste atenção, que eu vou falar agora. O imperialismo, a disputa imperialista, essa busca por novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima, vai ser o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. Por isso que está ali, ó, paz. A Europa está em paz. Mas uma paz armada. Por quê? O território que a Inglaterra tinha, os alemães queriam. O território que os alemães tinham, os franceses queriam. O território que os franceses tinham, os italianos queriam. O território que os italianos tinham, os ingleses queriam. Ou seja, estava um querendo pegar o território do outro. Então, o principal motivo, principal causa da Primeira Guerra Mundial foi essa disputa imperialista. Foi isso aqui, ó, esse terceiro ponto aqui, ó. Foi a busca por novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Tá ok? E aí que entra a questão da paz armada. Se eu sou governante da Inglaterra, Ian é governante da Alemanha, eu sei que ele quer o meu território, que eu tenho lá na África, eu sei que ele está desenvolvendo indústria bélica, eu vou ficar de braço cruzado esperando ver que merda vai dar? Não, eu vou me armar também. Se eu estou desenvolvendo indústria bélica e aí Lucas quer o meu território, ele está vendo, né? E sabe que eu quero o território dele. Ele está vendo eu me armando. Ele vai ficar de braço cruzando esperando para ver o que vai acontecer? Não, ele vai se armar também. Por isso, grande parte desse desenvolvimento tecnológico foi em indústria bélica, em indústria de armas. Cuidado, não foi só em indústria bélica, mas muito em indústria bélica. Por isso, essa expressão aí, ó, a paz armada. Tá? E aí, um outro motivo, né? Um outro antecedente da Primeira Guerra Mundial foi o crescente nacionalismo. O que é nacionalismo? O que é ser nacionalista? Quem sabe dizer para mim? Hein? Pode repetir a pergunta aí? O que é ser nacionalista? O que é o sentimento nacionalista? É você apoiar o seu país. Defender os interesses tudo. nacionais do seu país. Tá certo. É você achar, né? Como, foi quem que falou? A menina que falou foi quem? Que eu não consegui identificar. Repete para mim. Oi? Repete o que você falou para mim. Foi Mariana que falou? Eu falei que é defender exageradamente os interesses nacionais do seu país. É você, né? No caso da Primeira Guerra. Sim, é você colocar o seu país ali acima de tudo, é você defender o seu país. Esse sentimento nacionalista na Europa, ele vem forte desde a Revolução Francesa, onde o povo francês, né, luta por melhorias, acaba com o absolutismo, toma o poder, vão aparecer, né? Vão países estrangeiros invadir a França para tentar acabar com a Revolução, não vão conseguir, porque o povo vai ficar do lado da Revolução. Então, o povo, por conta do amor à sua nação, vai lutar contra a Áustria, Prússia, Inglaterra, depois Holanda, Espanha também. Tá? Acaba
a Revolução Francesa, vem o período napoleônico, o sentimento nacionalista ainda está aflorado na França, acaba o período napoleônico, né? Fugiu o nome agora, o Congresso de Viena tenta reimplantar o absolutismo, não consegue, porque vão começar a aparecer as famosas revoluções liberais da década de 1820, 1830, 1840, como a Primavera dos Povos de 1848. Tudo isso baseando-se no quê? No sentimento nacionalista do povo europeu. Né? A Revolução Liberal do Porto. Os portugueses, com o sentimento nacionalista, vão acabar com o absolutismo. Né? A Revolução na Grécia, os gregos, né? A Primavera dos Povos, que vai acontecer principalmente na França de novo. Enfim, esse sentimento de amor, de fazer tudo pelo bem da sua nação, foi muito importante. A questão é, você ter um sentimento nacionalista exacerbado, exagerado, né? Pode, né? Ser perigoso. Essa de você colocar o seu país acima de tudo, o seu país é o melhor do mundo e o do lado não presta, e o outro não presta, isso pode ser perigoso. E foi exatamente isso que aconteceu na Primeira Guerra. Para vocês terem noção, né, os governantes dos países europeus ali souberam fazer uma lavagem cerebral tão bem feita na cabeça da população, principalmente da população mais jovem, que quando estourou a guerra, jovens alemães, jovens italianos, jovens ingleses, jovens franceses fizeram, sabe o quê? Comemoraram. Quando saiu a notícia, começou a Primeira Guerra Mundial, começou a guerra, né? Os jovens, opa, vamos poder lutar pelo nosso país. Se lascaram. Por quê? Porque a ideia deles é que a guerra fosse durar em poucos meses, né? Durou anos, e muitos que comemoraram perderam a vida. Esse sentimento nacionalista aí, feito da forma errada, vai ser uma arma usada no período depois da Primeira Guerra e antes da Segunda, por Mussolini e principalmente por Hitler. Então, esse sentimento nacionalista, ele usado da forma errada, ele pode ser e ele é perigoso. Tá? Então, tinha isso aí também. Aquela situação, né? O governo, vamos dar um exemplo, o governo alemão, né, não estava nada satisfeito com a partilha da África. Na verdade, essa partilha foi um absurdo, né? O que os países europeus fizeram com o continente africano foi um crime. Foi um crime. Eles chegaram, entraram no continente africano, falou: as riquezas naturais de vocês agora são nossas e vocês têm que trabalhar para a gente, que se dane. Tá? Mas, infelizmente, aconteceu. E aí, nessa partilha, quais países tinham mais territórios? Inglaterra e França. Os alemães não ficaram satisfeitos. O governo alemão vai começar na cabeça da sua população. Os ingleses estão errados, os franceses estão errados, e aí os jovens alemães vão começar a achar isso, que os ingleses e os franceses estavam errados. Por isso que eu falei, quando estourar a guerra, eles vão comemorar. Tá? Então, esse sentimento nacionalista ele foi também muito perigoso, ok? Deixa eu ver aqui, outra coisa. Ainda na questão dos antecedentes. Né? Aqui uma fotografia, tá? De um tanque de guerra inglês. Isso mostra aí o desenvolvimento tecnológico. Esse tanque de guerra, aí, se vocês observarem o formato dele, ó, tá vendo o formato dele? Ele conseguia passar por cima de trincheiras. Se as trincheiras não fossem muito largas, né, se fossem trincheiras do tamanho dessa aqui que foi mostrado na primeira foto, esse tanque passava por cima tranquilamente, por conta do formato dele, diferentemente do tanque alemão, que era quadradão, que não tinha muita mobilidade. O risco desse tanque inglês é que se um soldado abaixasse aqui, quando ele passasse por cima, o cara botava a bomba embaixo, como aconteceu muito. Mas esse tanque serve para mostrar a questão do desenvolvimento tecnológico. Uma arma moderna, né, para o início do século XX. Aí volta na questão dos antecedentes ainda. A questão da rivalidade, a questão da disputa imperialista. Primeiro tinha rivalidade ali Inglaterra e Alemanha, rivalidade anglo-alemã. Competição industrial e comercial, disputa do mercado, disputa imperialista. A rivalidade franco-alemã, a rivalidade França e Alemanha, que já vinha desde a Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses perderam territórios para a Prússia. Prússia, que eu falei mais cedo, que fazia parte, né? Era a maior região ali da Alemanha. E perderam 2 territórios ricos, riquíssimos em 2 matérias-primas importantes para a época. O território da Alsácia e da Lorena. Lembrando, o território da Alsácia e da Lorena pertenciam aos franceses
Depois da Guerra Franco-Prussiana, passou a pertencer aos prussianos e depois passou a virar a Alemanha. Então, Alsácia-Lorena estava naquele momento ali, pré-Primeira Guerra, como território dos alemães. E os franceses não tinham engolido isso até hoje, queriam revanche. O que vai acontecer? Olha só, disputa imperialista, vou falar devagar, principal causa da Primeira Guerra, disputa por mercados consumidores e mercados fornecedores de matéria-prima, principalmente na Ásia e na África. Né? E América Latina, CB? América Latina, não. América Latina, né, tinha um protetor. A América Latina, né, tinha acabado de ser explorado pelos europeus. Lembrem que os europeus chegaram aqui na América lá no século XV, Colombo, e ficaram aqui até o século XIX. Então, eles usaram e abusaram da América. E no século XVIII, final do século XVIII, um país se tornou independente, conseguiu se livrar da exploração inglesa e disse que a partir daquele momento ele ajudaria esses países, né, essa grande força, ajudaria os países americanos a se livrar da exploração europeia. Veio com aquele discurso, né, de América para os americanos. Que país era esse? Que país é esse? Quem sabe? Estados Unidos. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Tá? Os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, e aí, por volta de 1784, se não me engano, criam ali sua Constituição e vêm com a doutrina Monroe, né? A política do Big Stick, América para os americanos. É lógico, final do século XVIII, início do século XIX, Estados Unidos era uma grande força militar? Longe disso. Não dava para bater de frente com... Não dava para bater de frente com inglês, francês e alemães, não. Né? Na América, sim, é uma grande força. Porém, os europeus eles já tinham usado e abusado aqui da América. O foco principal deles era a Ásia e, mais ainda, a África. Que até hoje, gente, são duas regiões riquíssimas em matéria-prima. A China tem muita matéria-prima. A China é riquíssima em matéria-prima. O continente africano, riquíssimo em matéria-prima. O continente africano não é tão desenvolvido, o continente africano é extremamente pobre até os dias de hoje, por conta dessa exploração imperialista que aconteceu até depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, as riquezas naturais dos africanos foram roubadas, continuam sendo roubadas. Assistam um filme, quer ver? Tem 2 filmes bons, né? Tem nada a ver com a Primeira Guerra, mas que conta isso da exploração do continente africano, que se chama Diamantes de Sangue e O Jardineiro Fiel. Né? 2 filmes maravilhosos que contam a história aí, né, da exploração africana por parte dos países europeus e também nos dias de hoje dos Estados Unidos. Tá? Mas aí volta lá. Então, alvo principal no imperialismo, Ásia e principalmente África. América Latina, porque os Estados Unidos falaram, não, aqui vocês já vieram, aqui vocês já usaram, abusaram, agora larga quieto a América aqui. O que vai acontecer? Em 1887, se eu não me engano, peraí, eu gosto de falar as coisas com certeza, depois eu falo besteira aí, a aluna vai lá, olha na internet, fala que eu estou falando errado, deixa eu só confirmar aqui no celular, porque data tem hora que falha. Conferência de Berlim. 1885, é isso, 1884. Começou em novembro de 1884 e vai até fevereiro de 1885. Isso aí, então 1884 estava certo. Então começa em 1884, final de 1884, a Conferência de Berlim. Já ouviram falar em Conferência de Berlim? Berlim, que é a capital da Alemanha. Sim. O que você ouviu falar de Conferência de Berlim? Nela, Foi uma conferência para fazer as divisões dos territórios da África, é isso? Exatamente. Na verdade, né? O que eu falei agora há pouco para vocês? Quais os 2 países que tinham mais territórios no continente africano? Inglaterra e França. Né? Inglaterra e França. Olha onde aconteceu a conferência. Berlim, capital da onde? Alemanha. Muito bem.
Berlim, capital da Alemanha. Então, quem veio com esse projeto de redivisão, né, de redistribuição de territórios no continente africano? Os alemães. Os alemães Para tinham ganhar um pouquíssimos... pedaço lá, né? Eles estavam insatisfeitos. Se vocês forem observar, quer ver? Deixa eu só ver um negocinho que está para eu fazer. Não dá. Não dá. Acho que vai dar. Ó, quer ver? Vai dar assim. Ó, a África e imperialismo. Caramba. Imperialismo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Olha só, tá vendo? Esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui. Azul, França, vermelho, Inglaterra. Sempre que eu pergunto, quando eu mostro esse mapa para o aluno assim, qual era o país que tinha mais território? O aluno, França? Não. Porque o da França está concentrado aqui, tudo no norte. O da Inglaterra está mais espalhado. Se você for unificar tudo, o território inglês era maior. Olha o que sobrou para a Alemanha, ó. Essas três regiõezinhas aqui. Isso aqui, extremamente pobre. Olha o que sobrou para a Itália, ó. Isso aqui, ó. Né? Então, quem tinha mais territórios, né, no continente africano era a França e a Inglaterra. Beleza? Então, o que vai acontecer? Os alemães, como alguém falou aí, vão querer mais territórios e vão se juntar com quem? Os italianos. Falam assim, pô, peraí, vamos repartir melhor isso aí, né? Vamos dividir melhor o bolo. Então, vão participar da Conferência de Berlim as potências industrializadas da Europa. Mais Estados Unidos. Ué, você vê, Estados Unidos participa da Conferência de Berlim, por quê? Porque os Estados Unidos vão para a Conferência de Berlim, os Estados Unidos vão para a Alemanha e falam assim, olha, eu não me meto, não quero nada da África, não me meto na África, mas em compensação, eu não quero mais ninguém na América Latina. Foi o acordo. Os Estados Unidos não se meteriam na África como não se meteram e, em troca, não queriam mais ninguém na América Latina. Tá? Essa foi a participação dos Estados Unidos. E qual vai ser o resultado da Conferência de Berlim? A manutenção da divisão que eu mostrei para vocês aí. Esse território vai ser mantido daquela maneira. Tá? Por quê? Na votação, divide, não, pega um pedaço do norte, passa para a Itália. O sonho dos italianos, galera, o sonho dos italianos era ter o controle do norte da África, por conta da proximidade. Né? Tem a Península Itálica ali, tem a Ilha da Sicília, da Ilha da Sicília até a África é rápido. Então, o sonho dos italianos era ter o norte da África. Então, os alemães ficaram uma região um pouquinho mais no centro. Enfim, na votação, a maior parte dos países europeus que participaram votaram, né, a favor de ingleses e franceses. Que países que participaram? Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Império Austro-Húngaro. Todos esses países tinham territórios na África. Os portugueses tinham território, a Espanha tinha território, a Bélgica tinha território, a Holanda tinha território. Mas esses países ficaram do lado de inglês e francês, até porque bater de frente com Inglaterra e França naquela época, militarmente falando, não era uma boa. Então, os países falaram assim, não, deixa do jeito que está. Alemães e italianos vão ficar putos da vida. Desculpa a expressão. Porque os alemães que criaram, né, que projetaram, que vieram com a ideia de fazer essa conferência para se dar bem, no final das contas, continuaram com aqueles territórios que a gente viu. O que italianos e alemães vão fazer? O que italianos e alemães vão fazer? Se juntar. Espera aí, então vem cá, vamos nos juntar aqui, vamos conversar, vamos fazer uma aliança econômica aqui, vamos fazer uma aliança militar, né? Chamam para perto o Império Austro-Húngaro, como vocês estão vendo aí, né? Aí está a Áustria-Hungria, né? Era o Império Austro-Húngaro, que não existe mais hoje está separado. E aí, no momento em que é formada a Tríplice Aliança, pós-Conferência de Berlim, né? No momento em que a Alemanha chama a Itália para perto e junto deles o Império Austro-Húngaro, inglês e francês falam assim, opa, peraí. Por que a Alemanha está se juntando com a Itália numa aliança militar e econômica e chamando para perto deles o Império Austro-Húngaro? Então, tem troço errado, eles estão querendo fazer alguma besteira. Então, Inglaterra e França, que ao longo da história sempre foram rivais, né? Vocês viram isso aí nos anos anteriores, na escola de vocês, né? Desde a Idade Média,
Quantas e quantas vezes vocês ouviram falar que a Inglaterra invadiu a França, que a França invadiu a Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, período napoleônico, né? Então, Inglaterra e França, que ao longo da história sempre foram rivais, no momento que a Tríplice Aliança aqui é formada, Inglaterra e França têm que deixar sua rivalidade de lado. Falar, peraí, o que passou, passou, a gente tem que pensar agora no momento. E no momento ali, eram os alemães preocupando bastante, economicamente falando, ingleses e franceses, se juntando com italianos, que querendo ou não, também não eram bobos. Então, Inglaterra e França deixam suas picuinhas de lado, se juntam e chamam para perto deles quem é a Rússia. Por que a Rússia, CB? Porque a Rússia e o Império Austro-Húngaro tinham o mesmo interesse. Qual era esse interesse? Ó, vou voltar cá. Qual era esse interesse, você vê? O interesse era esse aqui, ó. Ó. Península Balcânica. Na Península Grécia Antiga, nenhuma, cacete. Apesar de que a Grécia faz parte da Península Balcânica, tá? Península Balcânica. Vocês têm aqui a Europa, né? Aqui vocês têm a França, Itália, aqui vocês têm a Península Balcânica. Tá vendo aqui? A Península Balcânica, ó. Aqui, tá vendo esse mapinha aqui tá melhor. Você tem aqui a Península Balcânica. Tudo isso aqui fazia parte da Península Balcânica. Aqui em cima estava o Império Austro-Húngaro. Mais para cá um cadinho estava a Rússia. Então, tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Rússia tinham interesses na Península Balcânica. Então, no momento que a Alemanha e a Itália se juntaram, porque não concordaram com o que ficou decidido na Conferência de Berlim, né? Ingleses e franceses pensaram, opa, peraí, que estão juntando, vamos deixar a nossa rivalidade de lado, vamos nos juntar também. Tá? No momento em que os alemães e os italianos chamam o Império Austro-Húngaro para perto deles, que queriam essa área, o que os ingleses e franceses vão fazer? Vão chamar a Rússia, que também queria essa área. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? Os times agora estavam formados. É igual aquela brincadeira, né? Para quem joga futebol aí, para a galera que vai jogar futebol, na pelada, fala assim, não, vamos tirar aqui para o ímpar. Né? Ah, eu quero aquele jogador. Ah, eu quero saber que é o camisa 10 do time. Não, eu quero o Luiz Henrique, que é o goleiro, que é ruim de bola vai para o gol. Né? Então, a gente formou os times. Né? Os times estão formados. Agora é botar para jogar. Então, no momento em que as alianças, no momento em que as tríplices, né, aliança e a tríplice entente são formadas, era uma questão de tempo para a guerra começar. No momento em que a Alemanha e a Itália se juntaram e chamaram para perto do Império Austro-Húngaro, o mundo soube, vai dar merda. Vai começar a guerra. É só esperar. Passa algum tempo, a Inglaterra se junta com a Rússia, deixa de lado uma rivalidade secular, deixa de lado uma rivalidade histórica, chama para perto a Rússia, né? Inglaterra, França e Rússia junto. Aí mesmo o povo falou, vamos ver que vai dar ruim. Vamos só esperar qual vai ser o motivo. E o motivo podia ser qualquer um. Se um governante, né? Se um governante francês chamasse o governante alemão de feio, estourava a guerra. Se o governante o governante alemão chamasse o francês de feio, dava guerra. Se um governante italiano pisasse no pé de um governante inglês na reunião, começava a guerra. Enfim, era ter um motivo para a guerra começar. E o motivo, né, como alguém falou lá atrás, mais cedo um pouquinho, foi o assassinato, ó, desse cara aqui, ó. O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Às vezes, quando eu mostro, né, essa fotografia e falo que o Francisco Ferdinando ele já tinha 50 e poucos anos de idade, as meninas falam assim, nossa, mas ele era assim? Que tem na ideia, né? Tem na mentalidade, tem na cabeça o príncipe da Disney, né? Aquele cara novinho, bonitão, assim, igual a mim e tal. Quando bota o cara já coroa, né? E com esse bigode ridículo, a pessoa fica meio decepcionada. Tá? Então, ele era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. E vai ser assassinado por quem? Por esse rapazinho aqui, ó, o Gravilo Príncipe. Ele não era príncipe de nada, não. Tá? O sobrenome dele era príncipe. Um sérvio. E por que esse rapaz aqui, essa foto que foi quando ele preso, né? Se vocês observarem, ele já está com algumas marcas, provavelmente de porrada que tomou no rosto.
tá? Por ter assassinado e por ter causado o início da Primeira Guerra Mundial. A culpa da Primeira Guerra Mundial foi desse rapaz aí? Você vê? Não, como eu falei. A guerra aconteceu por qualquer motivo, né? Mas, infelizmente, aconteceu por conta do assassinato do Francisco Ferdinando. Pergunto, por que que o Gavrilo Príncipe assassinou o Francisco Ferdinando? Alguém sabe? Sendo que o Francisco Ferdinando era austro-húngaro e o Gavrilo Príncipe sérvio. Alguém sabe? Deu vontade. Hein? Vontade de causar uma guerra. Vontade de causar uma guerra? Não. Inveja? Não. Volta no mapa. Ele foi contratado. Ele foi contratado. Não, o Gavrilo Príncipe, o sérvio, ele era do grupo conhecido como Mãos Negras, né? Que era um grupo, ó, Por causa de rivalidade. só um minutinho, que era um grupo extremamente, ó, nacionalista. O grupo do qual o rapaz sérvio pertencia, o Mãos Negras, os Mãos Negras, né? Era um grupo extremamente nacionalista. E aí volta cá no mapa da Península Balcânica. Tá vendo aqui Sérvia, ó. Todos esses países aqui fazem parte da Península Balcânica, né? Tem litoral para o Mar Negro, Mar Adriático, que é lindo, diga-se de passagem, né? O Mar Adriático está aqui no caso, estou apontando para outro mar, não sei porquê. Isso aqui é o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, aqui é o Mar Adriático, né? Depois vocês colocam lá no Google Mar Adriático, vocês verem que lindeza que é. Então, o Gavrilo Príncipe, ele era sérvio, tá vendo? A Sérvia aqui, ó. Oi. É mar o quê? Mar o quê? Adriático. Ó, vou mostrar aqui. Embora a gente tá com internet, tá com tempo, ó, vamos colocar aqui, ó. Mar Adriático. Ó. Vai, computador infeliz. Ó. Imagens. Olha que belezinha de mar. Parece até de Macaé. Igualzinho Rio Paraíba. Aqui. Parece o Rio Paraíba, igualzinho. Igualzinho Rio Paraíba. Ah. Olha que beleza. Tá tudo flutuando, que isso? Tudo flutuando, filho. Muito bonito. Bonito? Bonito sou eu, rapaz. O mais lindo. Aí. Aqui, ó. Olha que beleza. Pode me chamar agora de... Ele é mais do que a careca de cara. Muito mais. Olha que beleza. Quer ver? Aí outra coisa, ó. Aqui, ó, Croácia, né? Eslovênia. Aqui, ó, Croácia, ó. Croácia tem uma grande área, né, de extensão. Olha a Eslovênia, pedacinho de nada, Mar Adriático. Agora olha a Croácia, quantas ilhas, né, tem no Mar Adriático. Quer ver outra coisa? Olha a presidente da Croácia. A presidente da Croácia. No Mar Adriático. No Mar Adriático, aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês estão rindo, né? Então, vamos embora. Aí, olha só, presta atenção. Partiu Croácia. Partiu Croácia, vamos embora. Então, olha só, vocês têm aqui a Sérvia. Volta para a matéria. Vocês têm aqui a Sérvia. Tá? Quando o Império Austro-Húngaro, né, queria anexar territorialmente toda essa Península Balcânica. Né? Inclusive, na verdade, essa parte a Romênia já fazia parte do Império Austro-Húngaro. Tá? Da Península Balcânica, a Romênia já fazia parte do Império Austro-Húngaro. E o que ocorre? Desses países todos aqui, ó, a Sérvia não aceitava fazer parte do Império Austro-Húngaro, nem a Croácia e nem a Grécia. Enfim, eram 3 países da Península Balcânica que não aceitavam fazer parte do Império Austro-Húngaro. E aí, o que o Francisco... Deixa eu sair daqui. O que o Francisco Ferdinando... Cadê o negócio? Sai daí. O que o Francisco Ferdinando ele vai fazer? Ele vai até a Península Balcânica para reuniões políticas. Né? Ele vai até a Península Balcânica conversar com croatas, gregos e sérvios para tentar convencê-los a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Outros países da Península Balcânica já tinham aceitado a entrar, né, fazer parte do Império. Croatas, sérvios e gregos não.
Ele vai até a Croácia, Francisco Ferdinando, conversa lá, consegue convencer os líderes croatas, e quando ele vai até a Sérvia, quando ele vai até a capital da Sérvia, Sarajevo, né, ele é assassinado. Esse grupo, olha o que eu falei, esse grupo extremista, né, o nacionalismo extremado, o nacionalismo exacerbado, galera, ele pode ser perigoso. E vai ser exatamente isso que vai acontecer. Esse grupo, né, dos montenegros, eles planejam o assassinato de Francisco Ferdinando para mostrar a gente não quer entrar para o Império Austro-Húngaro e acabou. O Gravilo Príncipe, esse jovem rapaz aí, ele era o sexto de uma linha, né, de 6 jovens responsáveis em tentar assassinar o Francisco Ferdinando. Jogaram uma granada no carro dele, não acertaram. Atiraram, não acertaram. O motorista, né, do carro do Francisco Ferdinando, que é representado nessa fotografia, consegue fugir, consegue desviar. E o Gravilo Príncipe era o último. Estava na esquina da rua do hotel do Francisco Ferdinando. Então, quando o carro chega na rua do hotel, ele atira, né, no Francisco Ferdinando e na sua esposa, matando ali, né, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro declara guerra a quem? A Sérvia. Ó, reação da Áustria-Hungria, né? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Automaticamente, quem também declara guerra à Sérvia? O Império Austro-Húngaro fazia parte de qual aliança? Alemanha e Itália. Tríplice aliança. Alemanha e Itália se juntar contra a Sérvia. Exatamente. Sabe o que vai acontecer? Império Austro-Húngaro, né? Declarando guerra à Sérvia, a Alemanha e Itália também vão declarar guerra à Sérvia. Coitado da Sérvia, né? Só com o Império Austro-Húngaro já ia ficar complicado para ela. Ainda mais com a Alemanha e Itália junto. O que a Sérvia desesperada vai fazer? Qual era o outro país que eu falei para vocês que tinha interesses econômicos na Península Balcânica? Rússia. A Sérvia, então, desesperada, falou, ô Rússia, ajuda aí. Ô Russo, dá umas forças aqui pra gente. O czar Nicolau II vai e ajuda, vai e se prontifica a ajudar. Lembrando que a Rússia, a gente vai falar disso mais na frente um pouquinho, estava quebrada. A Rússia vivia um caos político, econômico e social. Ajudou. Mas ajudou por quê? Para começar a guerra. Porque no momento em que a Rússia fala assim, não, Sérvia, a gente te ajuda. Automaticamente, quem estava do lado da Rússia ali? Inglaterra e França. Inglaterra e França, ou seja, tá feita a merda. Tá feita a merda. O Império Austro declarou guerra à Sérvia, a Alemanha e Itália também, por causa da Tríplice Aliança. Por causa da Tríplice Aliança. A Sérvia vai e pede ajuda à Rússia, a Rússia fala assim, não, eu te ajudo. Automaticamente, quem ajuda também? Inglaterra e França com a Tríplice Entente. Ou seja, derramou o leite. Começou assim, né, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esses foram os antecedentes, esses foram as causas e os motivos da Primeira Guerra Mundial. Causas e motivos da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, né, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ali, os primeiros meses dela, né, é chamada de guerra de movimentação. E foi a movimentação das forças, né? Localização, posicionamento das tropas e tal. O bicho começa a pegar para valer mesmo, né? A segunda e na terceira fase. A segunda fase começa o que nós chamamos de guerra de trincheiras. Começa o que nós chamamos de guerra de trincheiras. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Ó, temos aqui algumas imagens. Eu vou voltar, vou deixar aqui que fica melhor. Cadê? Não, aqui não. Vou deixar aqui. A segunda fase, a partir de 1915, começam as guerras de trincheiras. O que era uma trincheira? Para que ela serviu? O que ela causou? O que vocês falam para mim a respeito de uma trincheira? Os militares, né? As pessoas que participavam da guerra cavavam um buraco não. Como se fosse um buraco, uma trincheira no caso, e lá servia para eles poderem ficar protegidos de tiro vindo de inimigos à frente. Eles ficavam lá embaixo escondidinhos e atiravam também lá de dentro. Muito bem. Mais alguém? Alguém quer falar o que Posso falar rapidinho? Pode.
Então, as qualidades de, tipo, de se viver lá nas trincheiras era muito ruim, porque se a pessoa, tipo, levasse um tiro, os corpos das pessoas mortas continuavam ali. Isso causava doenças e acaba infectando os outros soldados que ficavam ali nas trincheiras. Não só isso, mas também tinha ratos lá, né? E baratas e insetos. Mas isso aí chegou até em um momento da guerra, né? Em alguns momentos de batalhas, que salvou a vida de soldados, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Vou mostrar isso. Salvou a vida de soldado. E se né? cobria com os corpos dos outros. Mas vamos lá, olha só. Tá vendo aí algumas imagens, ó, na internet de algumas trincheiras, né? O que as trincheiras elas vão fazer com as batalhas das guerras? Antes, olha só, antes da Primeira Guerra Mundial, as tropas se posicionavam, né, uma de frente para a outra. E aí, quando os comandantes autorizavam, né, eles iam pro pau. Tinham as armas lá, acabava a munição, ia para a luta corporal, né? Então, as batalhas antes da Primeira Guerra, presta atenção, as batalhas das guerras anteriores à Primeira Guerra Mundial, elas duravam horas, no máximo, o quê? Dias. Dias. Não é isso? E uma vez ou outra, raramente duravam ali algumas semanas. Raramente. Antes da Primeira Guerra. Então, antes da Primeira Guerra, o comandante autorizou, o pau vai quebrar, algumas horas de batalha ali, alguns dias de batalha, acabou. Com o advento das trincheiras, as batalhas elas não iam durar mais horas. Elas não iam durar somente mais dias. Elas passaram a durar o quê? Semanas e até mesmo meses. Como, por exemplo, né, a maior batalha da história humana, que foi a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, tudo bem. Né, que não usou muita trincheira, tá? Usou, né? A Batalha de Stalingrado usou sim, mas a Segunda Guerra Mundial não teve tanta uso de trincheira como na Primeira. Mas só, né, para vocês terem noção, a Batalha de Stalingrado, que é a maior batalha da história humana, durou 8 meses direto. Quando eu falo batalha, tiro porrada de bomba sem parar. De manhã, de tarde, de noite, madrugada. Então, o que eu estou querendo falar para vocês, crianças? Que com o uso das trincheiras, as batalhas ficaram maiores. E isso foi péssimo para quem? Isso foi péssimo para quê? Para o psicológico do soldado. Né? Porque você na tensão ali, na adrenalina, tá aqui, tá ali, autorizou, porrada, vai comer, vai morrer, vai matar, acabou. Mas agora imagina vocês aqui, olha essa trincheira aqui, ó, que eu tô passando o cursor por cima. Ó. Olha a largura dessa trincheira. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, os soldados, né, eles improvisaram ali as paredes com sacos de areia, improvisaram aqui um banquinho, mas aqui no chão tem o quê? Dá para vocês repararem que tem o quê? Água. Não, é esses aqui, ó. Esses aqui, ó, escondidos aqui embaixo. Esses aqui embaixo de uma ponte. Vocês observarem aqui, ó, esse ele tá tentando observar o inimigo. Aqui tem um no chão, a gente não sabe se está dormindo ou se está morto. Aqui tem um com as pernas para cima, a gente também não sabe se está vivo, se está dormindo ou se está morto. Então, tudo isso ia só abalando o psicológico do soldado. O cara, ele ficava numa trincheira dessa aqui, ele não sabia que horas ia passar um avião e jogar uma bomba ali dentro. Eles ficavam entrincheirados aqui, não sabia que horas o inimigo ia atacar. Então, a tensão era constante. Então, imagina vocês ficarem ali dias, semanas, às vezes até mesmo meses dentro de um buraco desse, enfrentando tudo isso que vocês falaram. Choveu, vai molhar. Nevou, vai pegar frio. Esquentou, vai sentir calor. Acabou a água. Se choveu, se nevou, beleza. Nevou, você pega a neve, transforma, derrete, ele transforma em água, pegou a água da chuva e bebe, acabou. E se não chover? Fica com sede. E o pior, comida. Acabou a comida. Esse cara aqui, cadê? Esse cara aqui, ó, tá vivo. O daqui morreu. Ele vai pegar o alimento desse aqui que não consumiu tudo e consumir. Vai comer o cara que morreu? Sabe? Não. Caso de canibalismo, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, eu nunca soube. Tá? Eu nunca soube. Quer ver outra imagem, ó? De trincheira? Essa aqui, ó.
os caras, olha essa trincheira aqui, bem curtinha também, bem estreitinha. Ó, essa aqui também. Aqui, ó, essa aqui, os caras, além de estar entrincheirados, né, além de estar num guaraquim bem estreito, eles ainda tinham que ficar com máscara. Com essas máscaras que eram extremamente desconfortáveis. Por quê? Porque podia cair a qualquer momento ali uma bomba de gás mostarda, gás clorídrico, né, que matava o cara asfixiado. Esses aqui, ó, os soldados, ó, receberam tratamento nos pés, porque provavelmente a trincheira estava molhada. E aí eles tendo que ficar com a bota com o pé na água, adoecia. Causava feridas nos pés, ó. Ó, então temos várias imagens aí de trincheiras, tá vendo? Essa aqui os caras com máscara também. Aqui eles construindo uma trincheira. Por quê? A trincheira, ou melhor, as trincheiras, elas poderiam ser cavadas, elas poderiam ser construídas pelos soldados, tá? Cavados igual está sendo aqui. Poderiam ser buracos naturais no chão, ou poderiam ser buracos feitos por bomba. Tá? Tudo isso aí era uma trincheira. E aí, ó, o que eu falei? Ó? Ah, quer ver? Assistam o filme, esse aqui, ó. Assista esse filme aqui, 1917. Olha o que está falando. 1917 leva o público às trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Eu assisti tem 2 meses atrás. Maravilhoso. A representação, né? Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Cinematográfico, né? A representação cinematográfica das trincheiras do cotidiano ali da Primeira Guerra, nesse filme está perfeito. O filme é bom, muito bom. Então assistam. No Netflix, no Amazon Prime, onde tem, sabe? Eu não lembro. Eu sei que eu na televisão lá, apareceu lá em 1917, comecei a assistir. Maravilhoso. Então assistam, 1917. O nome do filme é só isso, 1917. Vocês vão ver, né? As representações das trincheiras da Primeira Guerra feitas de forma perfeita, tá? E aí você entra, ó. Eu estou tentando achar a foto aqui, mas não estou conseguindo. Eu vou achar aqui, ó. Quem falou aí das baratas, né? E dos ratos, ó. Aqui, ó. Eu mesmo. Soldado. Olha quanto ratinho pendurado aqui, ó. E o Tudo pra mais comer. interessante. É pra comer. E o mais interessante, quer ver? Eu vou até mudar aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Jantar. Ratinho frito. Ó, olha essa aqui, olha essa aqui, a quantidade de rato também, nessa aqui, ó. Ó, nessa aqui, mas o que mais chama atenção, vou botar essa aqui, que essa aqui eu sempre uso. O que mais chama atenção é a expressão dos caras, ó. Ó, expressão de quê? Bife de rato. De felicidade. Expressão de felicidade, porque os caras sabiam que aquilo ali ia salvar a vida deles. O meu ratinho gostoso. Momentaneamente. Puxar uma bobeira. Salvar a vida deles ali momentaneamente. Os caras passando fome. Né? Acabou, porque quando o soldado saía para a guerra, ele saiu com um kit, né? Uma mochila com um kit de sobrevivência. A ração, né? Que era aquela comida enlatada, o cantil para colocar água, a munição, a arma, o capacete, enfim, saía com aquele kit ali. Se perdeu, se acabou a munição, se comeu o que tinha que comer, bebeu o que tinha que beber, tem que se virar, meu amigo. Né? Então, começou a faltar comida. Isso aqui, se vocês observarem todas essas fotos, os caras estão sorrindo, ó. Ó, porque eles sabiam que era o que iria salvar a vida deles ali, ó, naquele momento. Ó, essa aqui tem um monte de caras, os caras todos sorrindo. E outra, não era só rato, não. Era gato, era inseto. Cachorro, não muito. Cachorro eles costumavam, como está aqui nessa foto, ó, usar até para caçar o rato, né? Acabavam se apegando ao bichinho, tá? Então, essa guerra de trincheiras, ela foi extremamente prejudicial ao soldado. Para a gente encerrar o assunto, em 1917, voltando aqui para o slide, em 1917, né, a Itália, ela sai da guerra. O que eu falei para vocês? O sonho dos italianos, né, era ter acesso ao norte da África, porque você tem ali a Península Itálica, né, você tem o sul da Itália, atravessa ali um pedacinho do mar Mediterrâneo, você estava no continente africano. Então, o sonho da Itália, o sonho de consumo dos italianos, era ter o controle do norte da África, que estava, em sua maioria, nas mãos dos franceses e também dos ingleses. O Egito, por exemplo. Então, nesses primeiros anos de guerra aí, ó,
a Alemanha e a Itália estavam dando um couro na Inglaterra e na França. O desenvolvimento industrial, né, principalmente industrial bélico dos alemães, surpreenderam o mundo. Então, alemães e italianos estavam dando um couro na Inglaterra e na França. Na Rússia também, que a Rússia entrou na guerra só para passar vergonha, só para apanhar. Tá? Então, o que ingleses e franceses vão fazer? Vão usar a jogada diplomática, né? Vão chegar para os italianos e vão falar assim, olha, o desejo de consumo de vocês não é o norte da África. Se vocês mudarem de lado na guerra, o norte da África é de vocês. Os italianos, o rei Vítor Emanuel III, coçou a cabeça, pensou e falou assim, nós vamos mudar. E a Itália muda de lado. Fica ali apenas algumas semanas, alguns meses, melhor dizendo, né? Do lado da Tríplice Entente, e depois o rei ele pensa, poxa, foi uma puta de uma trairagem que ele fez, né? Foi uma grande sacanagem que ele fez com os alemães, fez uma traição sem fim. Então, para não ficar muito feio para a Itália, o rei Vítor Emanuel III decide tirar a Itália da guerra. Então, em 1915, final ali, quase 1915, a Itália se retira da guerra. Ajudou a Tríplice Entente? Ajudou a Inglaterra e a França? A Rússia nem se fala, né? Ajudou a Inglaterra e a França? Sim. Porque, querendo ou não, era um exército a menos para eles combaterem. Um exército até que, diga-se de passagem, bem fortezinho. Tá? Então, a Itália, em 1915, sai da guerra. O que vai acontecer, galera? Final da guerra, ingleses e franceses cumprem o prometido aos italianos? Não. Né? A proposta foi, muda de lado, que o norte da África é seu. Os italianos mudaram de lado, mas pouco tempo depois saíram da guerra. Então, quando acabou a guerra, os italianos falam assim, opa, eu quero ir Marrocos, eu quero ir o Egito, eu quero tudo para cá. Francês e inglês, não. Vocês não vão ter nada disso. Ah, mas por quê? Vocês não mudaram de lado, vocês saíram da guerra. O combinado foi mudar de lado. Vocês mudaram um pouquinho e meteram o pé da guerra, então não vai ter. Isso deixa os italianos putos da vida. Né? Isso, inclusive, vai ser um dos motivos que vai levar à Segunda Guerra. Mas isso a gente vai falar melhor quando a gente for falar de final da Primeira Guerra semana que vem. Então, em 1915 tem essa mudança importante aí. A Itália sai da guerra. Semana que vem, quando a gente continuar, a gente vai continuar daqui, ó, 1917. 1917, eu costumo dizer que foi um ano chave, né? Inclusive o filme aí, né? 1917, vocês assistam, maravilhoso. É o ano chave. Só para uma coisinha antes de encerrar também. O uso de novas tecnologias, que marcou essa Primeira Guerra Mundial. Como assim? Os gases que eu falei, né? O gás mostarda, o gás clorídrico, que foi a primeira guerra que teve o uso dessas armas químicas aí. Metralhadoras, como a gente viu lá no início do slide, ó, essa metralhadora aí foi a primeira vez usada na Primeira Guerra Mundial. Tanques de guerra, como a gente viu o inglês aí, o tanque de guerra inglês usado também pela primeira vez, né? Aviões, também usado na primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Assistam o filme Flyboys, ótimo também, maravilhoso, baseado em fatos reais, tá? Flyboys, 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 conta a história, né, de aviadores americanos, aviadores estadunidenses, que se oferecem a lutar na Primeira Guerra antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Assistam, Flyboys, é maravilhoso, ajuda a entender o conteúdo, tá? Então, os aviões também foram usados pela primeira vez e os submarinos. Os submarinos foram usados também pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. E quem inicia o uso dos submarinos foram os alemães. Tá? Então, a Alemanha usa inicialmente submarinos e só depois, em 1917, que a Tríplice Entente vai virar o jogo com os Estados Unidos entrando com os seus submarinos também. O uso de submarinos por parte dos alemães dá uma surra na marinha inglesa. A marinha inglesa, que até então era marinha imbatível, né? No mundo, Napoleão que o diga, estava tomando porrada da marinha alemã por conta dos seus submarinos. Tá? Então, teve também essa característica aí do uso de novas tecnologias. E aí, semana que vem, a gente fala, né, continua, né, com 1917, quando vai ter as mudanças que vão mudar o rumo da guerra, os rumos da guerra. Ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente está de novo. Show? Fechou. Grande abraço. Valeu, falou e até. Valeu. Eu vou comer um rato.